Vamos para mais uma aula. Como é que vocês estão? Saudade, tá? Vamos para a nossa revisão. Gente, a revisão da nossa aula foi referente à aula passada, ok? E nós falamos, um dos primeiros temas, né? Conteúdo que a gente deu foi a formação do povo brasileiro. Que nós falamos sobre as etnias, as principais etnias que formaram a população brasileira, que foram os indígenas, os portugueses e os africanos. Dessas três etnias nasceram alguns tipos de mestiços, né? Que a gente falou do mameluco, do caboclo, do cafuso. Lembra, inclusive, na página lá do livro que vocês acompanharam comigo. E o segundo tema que a gente trabalhou na aula passada foi as grandes navegações, que com essas navegações que vieram, né, eles formaram comércio, né, e esse comércio à procura de especiarias. Esse comércio era com a Europa, né, intensificou na Europa a procura de novas rotas, inclusive indo às Índias, tá? E, inclusive, a gente falou também sobre como esses navegadores tinham condições de percorrer tanto o oceano, né? Então, a gente falou da escola de Sagres, lá em Portugal. Essa escola era uma escola de referência, que eles davam orientação para os navegadores, né? Tudo custeado pelo rei de Portugal. Inclusive lá eles aprenderam a navegações marítimas, aprenderam a trabalhar com a bússola, com o astrolábio, que a gente também viu semana passada. Não é, Davi? Não é, meninos? Então, aí a gente tem a revisão da aula anterior, ok? Gente, o tema de hoje, o conteúdo de hoje, que vocês podem pegar o livro e ir acompanhando, vai ser nas páginas 90 a 92, nosso primeiro conteúdo, e o segundo vai ser da página 95 a 99. Da página 90 a 92, nós vamos estar falando sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, vamos estar falando sobre o Tratado de Tordesilhas, nós vamos estar falando da exploração do pau-brasil. E na página 95 a 99, nós vamos estar falando do nosso segundo conteúdo, que é as primeiras expedições, que foi justamente no período pré-colonial, antes do Brasil ser colônia de Portugal. E a gente vai estar falando das três expedições que vieram para o Brasil. A expedição exploradoras, porque foram duas, a expedição guarda-costas, que foram duas, e a expedição colonizadora, tá? Expedição colonizadora. E aí a gente vai estar mostrando para vocês fotos e acompanhando essa aula de hoje. Vamos lá? Gente, a chegada dos portugueses ao Brasil. Como vocês estão vendo aqui na foto, os portugueses chegaram pelo litoral, onde havia o mar, certo? E aqui estavam os indígenas, ok? Vamos para o próximo? Em 1500, em março de 1500, o rei de Portugal, a serviço do rei de Portugal, Dom Manuel, foi formada uma expedição com 13 caravelas, mais ou menos 1.500 homens. E como eram esses homens? Quem eram esses homens? Eram marinheiros, soldados, padres, pessoas que foram chamadas de criminosas, que perderam suas terras para o rei de Portugal. Quem comandou essa expedição que veio para o Brasil? Foi comandada por Pedro Álvares Cabral, e ele ia em direção primeiro às Índias, tá? Durante a viagem, a esquadra afastou
eles estavam. E no dia 22 de abril, eles avistaram um morro, e deram o nome desse monte Pascoal, tá? O morro é um monte. E eles olharam e disseram: vou chamar Monte Pascoal. 2 dias depois, ou seja, no dia 24 de abril, eles ancoraram, ou seja, eles atracaram a caravela em um lugar a qual eles deram o nome de Porto Seguro. Hoje é chamado de Baía de Cabralha. Fica na Bahia, certo? Vamos para o próximo? E aí, gente, todos os registros, isso aqui é uma carta, todos os registros, ou seja, tudo o que acontecia durante a viagem, existia uma pessoa que escrevia e enviava lá para o rei de Portugal. Quem escrevia todos os registros da viagem para o rei de Portugal eram escritos pelo escrivão da esquadra, que estava também dentro da esquadra, chamado Pero Vaz de Caminha. Vamos para o próximo. Durante a viagem, existiam padres, lembra que eu falei? Frei Henrique Soares de Coimbra foi um padre que celebrou a primeira missa em ação de graças à nova terra. Que terras eram essas? Eram terras nativas que é hoje o Brasil. Aí aqui vocês estão vendo, ó, alguns índios observando e aqui o padre fazendo a primeira missa. Inclusive aqui eles colocaram o símbolo de Portugal, né? Confirmando que aqui eram terras que seriam dominadas por Portugal. Vamos para o próximo. Em 1493, os espanhóis e portugueses, eles tinham apoio da Igreja Católica, que possuía, a Igreja Católica na época possuía um grande poder. E eles decidiram dividir o novo mundo que eles tinham, as terras que eles tinham encontrado entre Portugal e Espanha. Porém, esse acordo não deu certo. Vamos para o próximo. Então, o que aconteceu? Em 1494, eles fizeram um acordo, né, entre o rei da Espanha e o rei de Portugal. E aí, as terras do Novo Mundo começou a ser dividida. O mundo era dividido por um meridiano. Isso aqui, ó, por essa linha. Uma linha chamada imaginária, tá? Não é que foi dividida com a linha, não. É uma linha imaginária. E eles dividiram leste e oeste, tá? Ou seja, oriental e ocidental. E aí, esse acordo ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas. Como assim, tia? Aqui, ó, esse lado menor ficou sob o domínio dos portugueses. Possessão, ou seja, a posse, ficou com os portugueses. E esse lado maior aqui ficou com a Espanha. Ou seja, o poder, a possessão, ficou sob o domínio da Espanha. Vamos para o próximo. A tripulação de Cabral, chegando aqui no Brasil, né? Lembra que eu falei que o padre, ele fez a primeira missa? Eles pensaram, né? Cabral pensou ter chegado em uma ilha, porque eles chegaram pelo litoral, acharam que as terras eram poucas. E deu o nome da ilha como Ilha de Vera Cruz. Porém, com o tempo, eles percorrendo a parte, adentrando no Brasil, eles perceberam que era uma grande terra. E aí ele chamou de Terra de Santa Cruz. Vamos para o próximo. Em 1527, o pau-brasil começou a ser retirado em grande quantidade.
e era retirado e levado para a Europa para ser vendido, tá? Vamos lá para o próximo. Outros povos, né, estavam também insatisfeitos porque as terras tinham sido divididas, né, entre Espanha e Portugal. Eles também começaram, os ingleses, né, os franceses começaram a ficar insatisfeitos e aí querer invadir também o Brasil. Então, o que o rei de Portugal fez? Ele preparou, né, várias expedições para vir para o Brasil. Gente, esse período de expedição é o nosso segundo conteúdo, tá certo? Que vai da página 95 a 99. Esse período foi chamado pré-colonial, tá? Vieram as primeiras expedições no Brasil. Então, a primeira expedição, ela veio em 1501. Ela foi chamada de expedição exploradora. Quem foi o comandante em 1501? Essa primeira expedição foi o comandante Gaspar de Lemos, tá? Qual era o objetivo? Para que eles vieram? O objetivo era reconhecer o litoral, ou seja, reconhecer toda a parte de entrada no Brasil e descobrir quais eram as riquezas que eles iriam explorar e descobrir o que não se tratava, que ela não se tratava de uma ilha, tá? Perceber qual era a imensidão da terra e o que eles poderiam explorar, encontrar de produtos ali dentro. E aí, em 1503, veio outra expedição. Lembrando, gente, que essas expedições vinham, faziam o que tinham de fazer. No caso, a primeira veio, observou, explorou o litoral e voltava para Portugal, tá certo? Então, em 1503, a segunda expedição exploradora, foram duas, tá? A primeira em 1501, essa segunda em 1503. Ela foi comandada por outra pessoa. Quem era o comandante? Gonçalo Coelho. Qual o objetivo dessa expedição? Verificar as riquezas das terras conquistadas, ou seja, quais eram as riquezas que existiam dentro do Brasil. E aí, eles vendo que tinha o pau-brasil, eles levaram as primeiras amostras de pau-brasil para a Europa, ok? E aí também eles fizeram uma outra coisa, para que essas amostras de pau-brasil não ficassem descobertas, para que outras pessoas invadissem o Brasil, eles criaram as feitorias. Tia, o que é feitorias? Essas feitorias eram um local onde eles guardavam as toras de pau-brasil, da madeira pau-brasil, e combatia o interesse de outras pessoas com o comércio dos indígenas, porque os portugueses começaram a comercializar mercadoria com os portugueses, com os indígenas, né? Os indígenas davam arara, machadinha, o pau-brasil, e os portugueses traziam armas de fogo e outros elementos para trocar mercadoria, tá certo? Vamos para a próxima. A próxima expedição, gente, foi as expedições guarda-costas, tá? Qual era o objetivo dessa expedição? Destruir as feitorias e fortes construídos pelos franceses, tá? Os franceses conseguiram, depois que a expedição foi para Portugal, eles entraram no Brasil e começaram também a querer levar o pau-brasil. Então, o objetivo dessas expedições foi destruir os locais que os franceses criaram para guardar o pau-brasil. E eles incendiavam e afundavam os navios franceses, tá?
pelos corsários, ou seja, pelos bandidos. Quem comandou essa expedição? Cristóvão Jacques. Ele comandou as duas expedições que vieram para guardar as costas do Brasil. A primeira veio em 1516 e a segunda em 1526. Eles conseguiram, na segunda expedição, vencer os franceses já no Rio da Prata, pegando divisa com outros países brasileiros. Próximo. A próxima expedição, né, a terceira expedição, foi a expedição colonizadora. Ela já veio um pouquinho mais tarde, em 1530, tá? Foi comandada por Martim Afonso de Souza, esse que vocês estão vendo aqui. Ele veio para iniciar a colonização no Brasil, porque a expedição anterior, ela não conseguiu fazer com que outros povos quisessem entrar no Brasil. Porque lembra que eu falei que elas vinham e voltavam. Então o rei de Portugal resolveu colonizar, ou seja, povoar o Brasil com pessoas de lá de Portugal. Então Martim Afonso de Souza foi o comandante dessa expedição. Ele veio para colonizar, trazendo pessoas para morar no Brasil. Ele também iniciou, quando ele chegou aqui no Brasil, com a população de Portugal, algumas pessoas, plantações de cana-de-açúcar. Eles também fundaram a primeira vila aqui no Brasil, chamada Vila São Vicente, em 1532, lá no Rio de Janeiro. Ele trouxe sementes de plantas, animais domésticos e ferramentas para trabalhar aqui no Brasil. Porque para formar a vila eles precisavam de materiais. E eles trouxeram, com o pau-brasil, eles criaram uma vila, né, casas. Gente, esses foram, né, os conteúdos que eu estava dando para vocês, né, que a gente viu a aula de hoje, a chegada dos portugueses ao Brasil, o Tratado de Tordesilhas, a exploração do pau-brasil, né? Aí o segundo conteúdo, as primeiras expedições que foram as exploradoras, guarda-costas e a colonizadora, ok? Isso foi uma, ok? E as páginas que vocês podem, para fazer a atividade, vocês podem ler, tá? Essas páginas que estão aqui, de 90 a 92, de 95 a 99, ok? E aí, vocês vão estar fazendo a atividade, tá? Gente, as atividades de hoje estão nas páginas 93 a 94, 100 a 103. Gente, lembrando, se tiverem algumas dúvidas, vocês podem ler as páginas que eu falei, tá? Que são dos dois conteúdos, e vão fazendo as atividades devagarzinho, ok? Não se desesperem, tá? Vocês sabem que o assunto vocês, além de poder ver as aulas, né, várias vezes, assistirem às aulas várias vezes, vocês também poderão ler as páginas para poder fazer as atividades, ok? E assim, gente, vamos terminando por aqui, né, a nossa aula de hoje, ok? Fiquem na paz, né? Esteja sempre aí unido com a sua família, aproveite esse tempo também para poder estar pedindo ao Senhor, né, que Ele abençoe cada um de nós, tá certo? Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Beijo para vocês.